eu selecionei aqui para vocês 20 sugestões para que vocês consigam atingir a fluência na língua inglesa mais rápido. Eu tentei organizar essas sugestões em ordem de prioridade, mas todas elas são igualmente válidas. Então, a primeira realmente é aquela que eu acho fundamental para que vocês tenham sucesso no aprendizado, tá bom? Repetindo, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? É só escrever a dúvida aqui no chat que eu paro e respondo, tá? Então, eu estou com duas telas aqui, uma tela é apresentação e a outra tela eu consigo ver os comentários, então vocês podem ficar à vontade para enviar as dúvidas a qualquer momento. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, a primeira dica de todas, tá? E a mais importante é a motivação. Então, se você não tiver a motivação, mesmo que você saiba que aprender inglês é super importante, eu já vou te adiantando que você não vai ter sucesso. Eu vou até dar um exemplo pessoal. Eu sempre quis aprender mágica, eu acho mágica uma coisa fantástica. Mas era assim, era aquele tipo de motivação meio passageira, que eu sabe, que eu não tinha muita aquele fogo interior de ir lá e aprender aquilo. Então, se você não tem esse tipo de motivação, certamente você não vai conseguir aprender inglês. O que acontece? Muitos de nós, a gente sabe que aprender o inglês é importante, que vai ser um fator de avanço na carreira, e não só de avanço na carreira, é uma coisa que vai te ajudar também, né, a conseguir empregos muito facilmente, tá? Eu vou até contar um caso pessoal. Eu formei em engenharia elétrica numa época, foi em 1983, o Brasil estava passando por uma recessão terrível. Da minha turma de engenharia, formaram-se aproximadamente 20 pessoas, e desses 20, apenas um conseguiu emprego como engenheiro na época. Porque quando tem uma recessão, eu suponho que uma das carreiras que mais sofrem são os dos engenheiros, que os engenheiros são aqueles que constroem as coisas. Então, né, quando o país está parado, essa carreira sofre bastante. Mas nos últimos 3 anos do meu curso de engenharia, eu estudava inglês, né, como um louco, como desesperado. Então, para mim, depois de um certo tempo, foi muito fácil conseguir um emprego, né, porque realmente eu tinha uma motivação. Qual que era a minha motivação? O que me fazia estudar inglês? O meu prazer, a minha paixão pela literatura. Eu aprendi uma outra língua justamente para ter acesso à literatura numa língua estrangeira, e que tinha uma literatura muito vasta, muito grande, além do que também tinha a questão de filmes e por aí vai. Então, essa era a minha motivação. E cada um de nós pode encontrar em si uma motivação também para aprender inglês. Por exemplo, você quer morar num país estrangeiro, ou então você tem um parente num país estrangeiro e você quer ir lá visitar e quer se comunicar fluentemente. Ou outra motivação, você é um pesquisador, um cientista, e você quer escrever textos em inglês, submeter para revistas internacionais, etc. Ou então, você é um profissional que precisa ter contato com pessoas fora do Brasil. Então, isso está cada vez mais comum, ainda mais agora, com a internet, com os meios de comunicação. A conferência web, ela já não é uma coisa como antigamente, que você tinha que pagar muito caro para se comunicar. Então, a primeira coisa é a motivação, tá? Você tendo essa motivação, você aprenda. Você consegue aprender. Por quê? Para realmente aprender, você não pode se limitar apenas àquelas 2 aulinhas por semana que você tem no curso de inglês. Você tem que pensar em maneiras, em estratégias, que eu também vou falar algumas aqui, em que você tem que empregar o maior tempo possível, mesmo que você esteja envolvido em outras atividades, você tem que gastar o maior tempo que você puder expondo-se à língua inglesa, ok? Então, essa questão é a motivação. Então, a primeira recomendação para vocês é essa. Descubram a sua motivação. É aquilo que vai te fazer ir para frente, vai te fazer aprender, ok? Sem essa, pode parar aqui, você não vai conseguir fazer mais nada, tá? A segunda motivação, né, eu já falei um pouquinho na primeira, qual é a sua meta? Porque não basta, que nem no meu caso, eu queria aprender mágica, mas para quê? Para dar show? Eu nunca cheguei nesse ponto de definir para que eu queria aprender inglês, tá? Então, a língua inglesa, ela pode ser aprendida de diversas maneiras. E nós não, por exemplo,
Se você quer apenas ler inglês, é uma meta rapidamente alcançável. Eu tenho um livro sobre isso, então em 6 meses você consegue chegar lá, você consegue dominar o vocabulário e as estruturas gramaticais necessárias para entender grande parte dos textos. Você quer conversar, então aí você tem que focar o seu estudo justamente em diálogos, por exemplo, ver séries de TV, aprender com as pessoas, etc. E uma coisa interessante é que muita gente pensa que existe um patamar, um ponto em que você vai aprender inglês, quer dizer, você vai saber tudo, perfeito. Não, isso não acontece. Você pode ter uma pessoa que saiba falar muito bem, mas essa pessoa, por exemplo, não vai conseguir interpretar um texto no inglês um pouco mais complexo, mas eu já conheci pessoas assim, pessoas que tinham uma pronúncia perfeita, tá? Uma fluência muito grande, né? Conversava com qualquer um de uma maneira absurdamente interessante, mas eu tive a oportunidade de dar aula para essa pessoa e nas minhas aulas eu cobria vários aspectos da língua inglesa, inclusive a parte de interpretação de texto. Então, essa pessoa, ela tinha uma dificuldade muito grande de entender textos mais complexos em inglês. Mas isso aí era um problema para ela? Não. Porque qual que era a meta que essa pessoa tinha? E realmente ela fez isso. Era um rapaz e ele viajou pelo mundo inteiro. Então, todo ano, quando chegava a época das férias, ele pegava a malinha dele e ia para algum país. Ele conheceu praticamente o mundo inteiro. E para ele, o nível de competência que ele tinha na língua inglesa era suficiente, tá? Por exemplo, agora, se você quer aprender a escrever bem o inglês, tá? Então você pode até chegar ao ponto de escrever fluentemente bem em inglês e você ter, por exemplo, uma pronúncia ruim, talvez dificuldade de se expressar. Então, às vezes a pessoa pode conseguir escrever bem, mas ela não consegue falar, tá certo? Mas ela está atendendo a meta dela. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que quer se comunicar com funcionários da empresa multinacional em vários países. Então, essa pessoa vai conseguir, né, atingir a meta dela de conseguir estabelecer uma conexão. Se bem que hoje em dia, você já não se comunica mais apenas por e-mail, tá? Grande parte das comunicações de empresas multinacionais, etc., se dá por meio de conferências web também, tipo como essa que a gente está usando, StreamYard, Zoom e vários outros. Mas importantíssimo, junto com a primeira dica, que é a motivação, você tem que saber para que você está estudando. Mesmo porque, dependendo da meta que você tem, você vai estudar de forma diferente, certo? Então, se você quer aprender a ler e você não sabe nada, você está no zero, você tem que dominar um vocabulário básico, né? Como eu já disse, tá? Então eu fiz um livro com essa meta, de dominar o vocabulário básico. Se você quer ter conversação, então você tem que falar bastante, você tem que procurar se expor a diálogos, como em séries de TV, revistas em quadrinhos, etc. Então, esses dois são fundamentais. Se você não tem uma motivação e você não sabe qual que é a sua meta, a chance de você desistir pelo meio do caminho, não por causa de algum problema que você julgue que tem. Você vai desistir porque essas duas coisas são fundamentais. Porque se você não sabe aonde quer chegar e como você vai chegar lá, não adianta. Então, a meta não é só falar, eu quero aprender a falar inglês para escrever artigos científicos. Ok, muito legal. Mas o segundo passo é você definir o caminho até lá. Então, a definição do caminho até a sua meta envolve você fazer o planejamento diário, semanal e mensal. Tá? Na lista Aprendendo Inglês, não sei se vocês conhecem, eu coloco toda segunda-feira, às 9 da manhã, eu publico uma newsletter em que eu listo várias coisas. Tem um artigo que eu escrevo, geralmente é um artigo, ou então algum aspecto da língua inglesa que eu acho interessante a pessoa conhecer. Eu coloco um vídeo, com a tradução, com áudio, etc., para você ter um tópico para conversação. Eu coloco, geralmente, um vídeo de algum poliglota explicando uma técnica que ele tem, coloco uma expressão idiomática, uma historinha, tá? Então, é pouco, realmente não é muito, mas se você não tem nenhum planejamento, pega essa newsletter e estuda essa newsletter durante a semana. Isso somado com o conteúdo que eu já mando todos os dias. Eu mando uma piadinha, ou uma história que seja, e mando também uma expressão idiomática. A expressão idiomática eu mando ao meio-dia,
E a historinha eu mando às 6 da manhã. Então, é bastante material para você já saber o que vai fazer todos os dias, tá? É lógico que isso aí não é uma coisa formalizada, tá? Eu sei que tem pessoas que usam esse material para essa finalidade, mas se você não está fazendo nada, então já é alguma coisa, tá certo? E também, muita gente fica esperando a coisa perfeita, etc., e não faz nada. Mas uma má notícia para vocês: o tempo passa de qualquer forma. Então, se você não fizer nada hoje, é um dia que você perdeu, tá? Supondo a questão da leitura. No meu livro eu falo que com 250 palavras mais comuns da língua inglesa, você consegue entender cerca de 70% a 80% de um texto técnico. Se você somar as palavras parecidas em português e inglês, você pode chegar até a 80, 90, até mais do que isso, tá certo? Então, quer dizer, é uma meta bastante atingível para a leitura, tá? Você conhecer as 250 palavras mais comuns e começar. É lógico que você tem mais algumas técnicas. Eu vou dar vai ter uma live especificamente, eu só vou falar sobre o desenvolvimento da habilidade da leitura, tá? Então, continuando aqui, já vimos as duas etapas, que é a motivação e a meta. A terceira, consistência. Pratique todos os dias. Por que isso? Mais vale você estudar todos os dias um pouquinho do que estudar 4, 5, 6, 7, 8, até 10 horas em apenas um dia. Porque o nosso cérebro ele não tem condições de absorver tudo isso. Então, eu digo sempre, quem estuda todos os dias, estuda menos e aprende mais. Esse todos os dias não precisa ser assim, você estudar 2, 3 horas. Tá? Você pode estudar 5 minutos apenas. Você coloca uma meta para você. Eu vou estudar durante 5 minutos todos os dias. Porque, na verdade, à medida que você for ganhando confiança, você for passando a gostar do que você está fazendo, naturalmente, sem fazer esforço, você vai passar a estudar mais vezes, tá certo? Então, a consistência é fundamental. Esquece aquela historinha de você ir, né? De você ir todos os dias, não, 2 vezes por semana na história dele e você falar que tá bacana. Não, tá certo? Não existe isso. Deixa eu ter algumas perguntas aqui, deixa eu aproveitar então para colocar aqui na tela para vocês verem, tá? Vamos lá. Aqui, certo, Miraí, né? Reescrever o Miraí. Bom, na live que eu vou fazer, eu acho que eu vou até mudar o tema da live da semana que vem, eu vou falar sobre a leitura, tá? Então, o Miraí, ele falou assim, suponha que eu esteja no livro, enquanto algumas palavras que eu não conheço, eu não sei o significado. Então, Mira, o que eu recomendo é que você ignore essa palavra, não use o dicionário. Inclusive, é uma das dicas que estão lá para frente, tá certo? Eu vou explicar isso aqui mais para frente, por que você deve ignorar as palavras que você não conhece, tá ok? E deixa eu ver, tem outra pergunta aqui também dele. Eu devo colocar a palavra que eu não sei no Anki junto com a frase e contexto? Sim. A questão, por exemplo, o Anki, eu tenho vários decks do Anki, que inclusive eles já foram publicados no portal Aprendendo Inglês, tá? Eu tenho o meu livro, ele está dentro do Anki, mas esse deck eu não posso disponibilizar publicamente, né, justamente por causa da editora, mas eu tenho um deck do Anki que são 925 expressões idiomáticas, tá? Então, a questão de vocabulário é muito relativo. O vocabulário, você tem que adquirir o vocabulário de forma a que você consiga manter aquela informação. Quer dizer, você não vai esquecer da palavra amanhã, tá? E a única forma que eu conheço de você manter o conhecimento de uma palavra é quando você consegue deduzir essa palavra por si só. Até tem um artigo que eu escrevi chamado o efeito Google. O que é o efeito Google? Você tem uma dúvida, você vai no Google, consulta, então aquilo ali entra na sua memória de curto prazo e você passa um pouquinho e já esqueceu, tá? Então, sempre que possível, as coisas que realmente você quer consolidar na memória de longo prazo, você tem que fazer um esforço para mantê-la, né, para que ela seja consolidada, que ela saia da memória de curto prazo e entre na memória de longo prazo, tá certo? Então, outra coisa, você nunca deve aprender palavras isoladas, você sempre deve estudar as palavras em contexto. Então, todos os decks do Anki que eu criei, tá?
Eu também ainda não falei do Anki, eu falei na palestra, na segunda, se não me engano, na primeira palestra, na primeira live, Estratégia de Aprendizado em Inglês, eu falei sobre o Anki, que é um software de repetição espaçada, tá? Eu expliquei detalhadamente como é que é isso, mas, enfim, o Anki você pode criar para determinadas, diversas finalidades. Por exemplo, eu criei um deck do Anki para você conhecer expressões palavras que você pode usar ao invés de usar very. Por exemplo, você pode usar a palavra assim, very beautiful para uma mulher. Very. Vamos tirar o very fora. Qual que é uma palavra equivalente? Você tem beautiful e tem muito bonita, né? Aí você tem a palavra que é exquisite, né? É uma palavra que traduz essa impressão de que a pessoa tem uma beleza transcendente, né? Muito além do normal, tá certo? Então, só é uma passada rápida, tá? Mas eu vou fazer uma palestra, uma live exclusivamente sobre isso daí. E a última aqui, a frase, the book is on the table, vamos supor que não saia a palavra book. Então, para desenvolvimento do vocabulário, eu recomendo a leitura de livros. Então, você tem livros simplificados, quer dizer, você tem livros adequados a um determinado nível de conhecimento. Então, eles chamam-se graded readers, tá? Tem um site na internet que você consegue baixar diversos desses graded readers e você, para colocar num leitor, tipo o Amazon Kindle, ou o Mob e vários outros, tá? Então você consegue... O que eu fiz na época que eu estava estudando era assim, eu li todos os primeiros níveis. Primeiro nível é uma coisa com vocabulário muito, muito básico, 200 palavras. Aí depois vai para 500, 1.000, 1.500, até chegar em 6.000 palavras. Depois disso, você tem que ler os livros não simplificados. Então, eu não acho que você... bom, se você achar, por exemplo, eu acho que você não deve focar em vocabulário em si, mas sim em alguma determinada finalidade. Por exemplo, você vai viajar, então procura frases para viagem e coloca aquelas frases no Anki, tá certo? Tem também recursos muito interessantes que você pode usar para pegar o texto da palavra e transformar em áudio, tá? Então, todos os decks que eu crio no Anki, praticamente todos, além das palavras com a tradução, eu coloquei também o áudio, tá certo? Então, por exemplo, não sei se vocês já baixaram aquele e-book que eu coloquei no portal Aprendendo Inglês, que é uma coletânea de artigos que eu tenho, junto com o deck do Anki que você pode baixar. Na verdade, não está no e-book, ele te dá o link para você poder baixar, tá ok? Então, repetindo aqui, respondendo as suas perguntas, está na live exclusiva sobre leitura, eu vou entrar em muito mais detalhe, tá? Mas obrigado pela pergunta e, por favor, tendo dúvidas, pode continuar escrevendo aqui, tá bom? Então, realmente aqui, só para enfatizar, tá? Essas três coisas que eu já falei, motivação, a segunda dela, você ter uma meta e você ter uma consistência, tá? E a quarta, não desista. Por que eu estou colocando aqui essa questão de desistir? Tá? Se você tem a meta, se você tem a motivação, se você já definiu a sua meta e você tem a consistência, tá? Certamente, em alguns momentos, você vai pensar em desistir, porém, se você passou pelos 3 steps anteriores, muito provavelmente você não vai desistir. O que acontece com todo mundo que vai aprender inglês? Você vai encontrar algumas barreiras de frustração, tá? Por exemplo, uma que acontece com todo mundo. Aconteceu comigo e eu fiquei muito chateado, tá? Eu pensei que realmente eu tinha chegado no meu ponto em que dali eu não passava, eu não conseguiria aprender além daquele ponto. Depois eu fui estudando, etc., eu vi que muitos poliglotas, tá? Eles tiveram esse mesmo problema, que é de alcançar um platô, um patamar. Então, você estuda, e parece que dali você não sai, né? Você fica parado naquele ponto. Isso é normal. Você não apenas não vai ficar parado naquele ponto, como o seu aprendizado vai chegar a determinada hora que ele vai dar um salto. É como se você fosse uma mola que está sendo comprimida, e tal, de repente você solta, dá aquele pulo gigante. Então, isso acontece. Então, a desistência se dá também, às vezes você fica se comparando com outras pessoas. Isso é comum, né? Às vezes você entra, aconteceu comigo, não especificamente no inglês,
mas na minha profissão. Quando eu comecei, eu saí da área de engenharia e fui trabalhar na área de tecnologia da informação, num banco, tá? Então, na hora que eu cheguei lá, eu vi aquelas pessoas, assim, trabalhando numa velocidade enorme. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou chegar lá, né? Mas uma postura que eu aprendi a desenvolver é justamente pensar assim, o tempo resolve as coisas. E eu não só cheguei a atingir o nível daquelas pessoas que já estavam antes de mim lá, 4, 5, 6, até 8 anos, como até em alguns casos eu cheguei a superar o nível de competência técnica daquelas pessoas, porque através do estudo, através da dedicação, da consistência. Então, se você estiver desanimado, né, não desista de forma alguma. Vou dar um exemplo aqui da leitura, que eu também vou falar no outro lá. Quando eu passei dos graded readers, né, leitores com graus de dificuldade, eu fui pegar um livro não simplificado, tá? E eu fiquei surpreso de ver que para ler 2 páginas, aí eu estava com o dicionário na mão, né? Para ler 2 páginas eu levava um tempão. E o pior, anotei todas as palavras. Tá? No dia seguinte, quando eu voltei para ler o mesmo texto, eu tive a mesma dificuldade, ou seja, eu tinha esquecido todas as palavras. Naquele momento eu desisti de ler, tá? Porém, passou um mês, eu falei, não, eu não vou me privar da leitura, porque a minha grande motivação de estudar inglês é justamente ler. Então, eu comecei a ler o livro de cabo a rabo, não parei nenhuma vez para ler no dicionário. Eu suponho que eu devo ter entendido do livro inteiro 60%. Mas eu não parei de ler, eu passei para outro livro, e mais outro, mais outro, mais outro. E o interessante é que, à medida que eu ia lendo, mesmo se olhar no dicionário, o meu vocabulário ia se ampliando. Por quê? Porque eu ia identificando o significado das palavras pelo contexto. Quer dizer, se a palavra é importante, ela vai aparecer várias vezes ao longo do texto. Então, você vai formando uma pista, né? É um tipo um Sherlock Holmes, você vai identificando o que está acontecendo, tá bom? Mas eu vou falar com isso com bastante calma, bem devagarinho, explicando com detalhe essa questão da leitura numa live dedicada para esse assunto, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Não desista, ok? A quinta, encontre o seu estilo. Fuja das receitas únicas. O que é a receita única? A receita única é a receita que você vai encontrar numa escola. Aí vocês podem até escrever aqui nos comentários se eu estou falando a mentira ou se vocês tiveram uma experiência diferente da minha. É claro que você pode encontrar escolas de inglês que são diferentes, mas, no geral, vocês já tiveram a experiência de chegar numa escola de inglês e eles perguntarem para você por que você, para quê? Que é aquilo que eu falei lá atrás, para definir a meta. Alguém já perguntou para você para que você quer aprender inglês? Eu garanto que a grande maioria de vocês, podem colocar aqui nos comentários, não deve ter ouvido essa pergunta. Eles vão fazer talvez um teste para ver o nível de inglês que você tem e te encaixar em alguma sala. Mas, por exemplo, se você não souber nada, você vai chegar na salinha do hello, what's your name, tá certo? O que eu quero dizer com encontre o seu estilo? Se você for lá no portal Aprendendo Inglês, você vai encontrar, aqui eu vou colocar um bannerzinho, que é a relação dos meus artigos, tá? Então, aqui tem a lista dos artigos que toda semana eu publico um novo, falando sobre algum aspecto do aprendizado da língua inglesa. Você vai ver lá que eu coloco, poxa, uma quantidade enorme de receitas, né, minhas, que eu não estou falando que são de minha autoria, mas receitas que eu já usei em algum ponto no meu aprendizado. Além disso, você vai ver os vídeos dos poliglotas. Existem uma grande quantidade de estilos, de dicas, etc. Mas o que é mais importante e que só vai funcionar se você fizer isso, é você encontrar o seu estilo. Como que você gosta de estudar? Quais são os assuntos que te interessam? Então, se você é uma decoradora de interiores ou de moda, etc., você não vai se interessar por um texto sobre computação. E você não deve ler texto sobre computação, porque vai ser extremamente chato, extremamente monótono. Então, o que eu digo por encontro seu estilo? Se você gosta de música, você pode muito bem aprender inglês apenas ouvindo e repetindo as músicas que você gosta. Só isso, não precisa mais nada. Eu já conheci uma pessoa que aprendeu inglês, por sinal, perfeito, né? Nós tivemos a oportunidade de viajar a serviço juntos para os Estados Unidos, e ele era elogiado em todos os cantos. Puxa, mas que pronúncia perfeita que você tem, que estilo elegante em inglês. Ele aprendeu por música. Ele queria aprender inglês? Não. Ele gostava de música.
E é do tipo, o cara, assim, ele tem 400 CDs, chegava em casa, já ligava o CD para ficar ouvindo música, entendeu? Então, você tem que encontrar o seu estilo. Do que você gosta, tá? E você, não só do que você gosta, seu estilo de estudar. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouquinho, negócio da gramática, né? A gramática você aprende você não aprende gramática para aprender, você não estuda gramática para aprender a língua. Você aprende a gramática através da língua. Mas eu já conheci pessoas que adoravam estudar gramática. Nada errado. Mas a maioria das pessoas não gostam, tá? Então não se force para isso. Até tem uma historinha que eu gosto muito, né? É a receita da vida eterna. Case-se com alguém que você odeia e mude-se para um lugar que não tem nada para fazer. Vai parecer que a sua vida é imensa, não vai acabar nunca, tá certo? Então, se você quer aprender, esse estilo não vai dar muito certo, tá certo? Se você achar uma coisa extremamente chata, e você é daquelas pessoas que falam, livro, né? Se eu comecei um livro, eu tenho que ir até o final. Não. Quando eu dava os cursos né, eu dava os cursos desse assunto da leitura, eu levava uma mala com mais de 400 livros. Eu falava para as pessoas, não gostou do livro? Pega outro. Não se force, você não tem que sofrer aqui, tá? Essa ideia de que o aprendizado só se dá com dor, não é verdade, tá bom? Então, encontre o seu estilo. E encontrar o seu estilo, você identificar as atividades que você mais gosta e você desenvolver naquele sentido. Você não precisa de fazer coisas chatas, e não deve, porque se você fizer isso, muito provavelmente, em algum ponto, você vai desistir. Que é o que eu estava falando aqui agora, né? Divirta-se. Se o aprendizado não for divertido, mude a estratégia, tá? Procure as coisas que você realmente tem interesse, ok? Deixa eu tirar esse banner daqui da tela. Só um minuto, ok. Não estude gramática, tá? Gramática é muito chato. Então, aquela frase que eu falei, você aprende gramática a partir da língua, e não a língua a partir da gramática. Isso aí é uma frase de uma poliglota húngara, que ela tem um livro muito bacana também, tá? Chamado Kato Lomb. Essa poliglota, ela começou a estudar idiomas depois que ela já tinha feito toda a sua parte formal de estudos. Ela chegou a concluir um doutorado em Química e depois ela passou a estudar gramáticas. Ela chegou a dominar, de uma forma ou de outra, cerca de 16 idiomas, tá? E olha só que interessante, o livro dela tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, uma das coisas que ela fala no livro, esse livro está disponível para download na internet, tá? E a minha intenção também é fazer uma live só para falar sobre algumas coisas interessantes, sites que vão te ajudar a aprender inglês, que é uma enormidade, é muita coisa, tá? Mas eu vou colocar alguns que eu acho, que eu já estudei, que eu já tenho alguma experiência que podem ser interessantes. Mas, enfim, ela diz assim que um idioma é uma das poucas coisas que vale a pena você saber de maneira amadora. Porque, de uma forma ou de outra, mesmo que você fale um inglês claudicante, assim, cheio de hesitações, etc., tá? Ainda assim vale a pena saber, porque as pessoas, elas têm um interesse genuíno em entender os outros. Então, quando você está no começo do seu aprendizado, você vai errar bastante. Mas não pense que as pessoas vão ficar impacientes com você por causa disso. Não, muito pelo contrário. E não é só ela que disse, né? Várias pessoas dizem. Então, a gramática, tá? Você não deve estudar, pegar um livro de gramática, feita essa moça da figura aí, e estudando as regrinhas. Porque, primeiro, a língua inglesa, ela é cheia de exceções. Tem um livro chamado Practical English Usage. É um livro muito bom, que ele explica, por exemplo, você quer saber quando que eu uso look, see ou watch, né? Então, ele explica lá em detalhes, umas 2 ou 3 ou 4 páginas, e tem várias exceções. Quer dizer, nesse lugar você usa o watch, mas em essa condição você pode usar see, watch. Quer dizer, é uma missão impossível, dá até para tocar a musiquinha aqui do Missão Impossível. Tá? É muito difícil, realmente, você memorizar tudo isso, a não ser que você tenha realmente uma memória privilegiada e um interesse, né? Você é um linguista, etc., tá? E você tem esse tipo de interesse nas coisas, tá bom? Então, gente, não pense que tem que estudar gramática. Mesmo os cursos tradicionais de inglês, eles não focam em gramática. Eles focam nas estruturas, tá? Que é o que eu digo sempre, que nem no deck das expressões idiomáticas,
que vocês podem baixar gratuitamente. Lá dentro está tudo explicadinho, né? Tem as frases com áudio, etc. Quer dizer, você, a partir do estudo do DEC, você vai aprender, né, as frases da maneira correta. Então, você já conhece a gramática da língua inglesa, por quê? Você está conseguindo criar frases gramaticalmente corretas, sem estudar a gramática. Aqui, respondendo, né, novamente, não use o dicionário, tá? Então, no meu livro, As Palavras Mais Comuns da Língua Inglesa, eu falo dessa parte. Quando você está lendo um texto, você vai encontrar palavras que se repetem, tá? E essas palavras que se repetem, possivelmente, elas são vitais para que você entenda o texto como um todo. E se essa palavra é importante, ela vai aparecer em diversos contextos. Vou dar um exemplo para vocês de uma palavra que não existe, né? A palavra chama porongar, tá? Então eu falo assim, eu porongo todo dia. Aí na nossa cabeça, mesmo se a gente se dá conta, você já vai começar a pensar assim, porongo todo dia? O que eu faço todo dia? Todo dia, né, eu tomo banho. Então, porongar pode ser tomar banho. Todo dia eu escovo os dentes. Também, né, pode ser porongar, todo dia. Mas aí, quando você só vê essa frase isolada, fica difícil você saber, porque você tem coisa que você faz de manhã, tem coisa que você faz de tarde, de noite, etc. Então fica difícil você saber. Aí eu digo assim, eu porongo de noite. Nossa, de noite, o que eu faço de noite? Assisto televisão, talvez, né? Vou para a academia, fazer ginástica, etc. Mas ainda assim, ainda restam muitas possibilidades. Aí você encontra uma outra frase assim, depois de uma noite bem prolongada, eu sou uma outra pessoa, tá certo? Então, o que vocês acham que significa a palavra prolongar? Alguém se arrisca a escrever aqui no chat? Tá? Então, prolongar significa dormir, tá certo? E eu precisei olhar o significado da palavra prolongar no dicionário? Não precisei. E olhar no dicionário é muito chato também, tá? E além do que, você olha no dicionário e você vai esquecer. Ao passo que da forma que eu fui dizendo para vocês, exatamente, exatamente, tá? Da forma que eu fui falando para vocês, você foi descobrindo por conta própria, tá? Olha só, gente, da maneira que eu falei que eu li aquele livro não simplificado, é extremamente desmotivante, tá? Mas eu tinha uma motivação muito forte e foi por isso que eu prossegui, lendo livros e mais livros e mais livros, sem olhar no dicionário, porém, eu ficava muito feliz porque eu estava entendendo cada vez mais, sem precisar olhar no dicionário e, melhor, retendo as palavras, retendo a informação. Tá? Bom, quem está chegando agora, se quiser ver a palestrinha desde o começo, tá? É só voltar o deslizador aí do vídeo, que vocês podem voltar lá para trás, tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Isso aqui também é interessante, né? Se você está lendo, não entendeu, leia mais rápido. Por quê? Porque o que é natural que nós façamos quando a gente está lendo alguma coisa e a gente não entende? A gente abre mais os olhos, a gente retesa os ombros, né? Encolhe os ombros, tá? E passa a ler mais devagar. Isso é tudo que você não deve fazer. Primeiro, porque se você fica tenso, você tem menos oxigenação no seu cérebro e você vai ter menos capacidade de raciocínio e de compreensão, ok? Além do que até a dor muscular. Se você abrir o olho mais, não vai adiantar nada, porque você não vai enxergar mais, tá? Então, e quando você lê muito devagar, você perde aquela habilidade que nós temos de ver o cenário total. Então, é muito importante, quando nós lemos algum texto, que nós possamos conectar a informação que a gente está lendo com aquilo que nós já sabemos, tá certo? E quando você começa a ler muito devagar, você perde essa possibilidade de interligar os seus conhecimentos, aquilo que você já tem, que você traz para a leitura, né? É até uma frase interessante. Quando você lê alguma coisa, você está levando para o texto as suas experiências prévias, tá? E se você lê devagar, você não consegue fazer isso, tá? Então, se não entendeu, lê mais rápido. Você vai entender tudo? Não. Mas você vai conseguir ter essa visão do todo. E você vai conseguir inferir o contexto. Então, existem algumas técnicas de leitura interessantes.
Quais são as palavras que são importantes numa leitura? Então, as palavras que se repetem são importantes. Se o autor colocou alguma coisa em negrito, é porque ele acha também que aquilo é importante e é fundamental para a leitura, tá? Então, a questão do dicionário, tá? Dependendo da finalidade, se você está lendo para aprender o inglês, não olhe no dicionário. Porém, se você quer fazer uma montagem de alguma coisa, é um trabalho, alguma coisa que você tem que fazer para o seu trabalho, tá? Aí sim você tem que ter aquela compreensão. Mas se você está estudando, e é o que eu recomendo, né, você leia, né, sem olhar no dicionário, e se você não entendeu, leia mais rápido. Se o texto estiver muito complicado, e você, né, você não estiver sentindo prazer naquilo, muda do livro, né, pega um outro, tá certo? Mas é fundamental isso aí. Você não deve diminuir a sua velocidade de leitura se você não está entendendo alguma coisa. Outra coisa, que eu esqueci de citar, o nosso cérebro tem uma velocidade normal de absorção de informação, tá? Se você começa a ler muito devagar, você naturalmente, faz um teste, tá? Você vai começar a pensar em outras coisas. O seu foco vai sair daquele livro e vai começar a pensar no supermercado, nas coisas que você vai ter que comprar, etc. Tá? Então, é totalmente improdutivo você fazer isso, reduzir o ritmo da leitura quando não estiver entendendo. Bom, pessoal, como sempre, tá querendo fazer perguntas, fique à vontade. Ah, essa aqui é muito boa. Se você... Bom, primeiro, eu falei lá atrás que você tem que ter consistência, estudar todos os dias. E você tem que criar um ambiente de imersão. O que é um ambiente de imersão? Então, na sua casa, aqui, por exemplo, na minha volta, eu tenho uma impressora, então eu ponho uma etiquetinha aqui, printer. É uma impressora laser, então eu ponho laser printer. Eu tenho aqui um monitor de computador, então eu escrevo, boto um post-it lá, computer monitor, teclado, keyboard, mouse é a mesma coisa, né? Eu tenho um Kindle Reader, tenho uma chair, né, uma cadeira, lots of books. Então, esse tipo de coisa, primeiro você identificar os objetos com as palavras, de forma que você entra num ambiente, numa sala, você já vai pensando, e você, com o tempo, você vai conseguir montar frases. Por exemplo, na hora que eu entrei aqui na minha sala, eu falei, eu vou fazer uma live hoje. Today, I'm going to broadcast a live, né, on 20 tips for learning English, tá? Então, com o tempo, mesmo que você fale errado, tá? Porque para falar certo, você tem que falar errado. Não tem como você chegar no estágio e falar certo de uma vez. Então, esse ambiente de imersão, você vai criar da forma que você achar mais conveniente. Então, eu falei aqui, você identificar os objetos na sua casa, e você, sempre que for fazer alguma coisa, você pensar naquele assunto em inglês, tá certo? Isso é uma coisa muito importante. E aí vocês podem, né, ir desenvolvendo esse ambiente de imersão da forma que for mais conveniente para vocês. Ok? Variedade. Isso é muito importante. Então, quando eu estudava, para fazer, eu fiz certificados de proficiência de Cambridge, né, e alguns outros também. Então, eu tinha por hábito dividir o meu estudo de acordo com as 4 habilidades necessárias para você dominar uma língua, que é ler, escrever, falar e ouvir. Mais de 60% do meu tempo eu gastava em leitura de romances, né, que era muito bom. Na época eu li a obra com todas as histórias de Sherlock Holmes, foi muito interessante, porque no final eu estava até pensando e falando e escrevendo como Sherlock Holmes, né? Aquele inglês pomposo, né, bonito. Tal. Então, ler, escrever, né, eu praticava, escrevia uma redação, era a coisa que eu menos gostava, mas era muito importante também, mas eu tinha que fazer, mas eu gastava, por exemplo, vamos supor, 10% do meu tempo escrevendo. Ouvindo, né, quando eu estudava, infelizmente não tinha internet como é hoje, não tinha Netflix, não tinha nada, então eu tinha que ir para a escola, colocar as fitas para ouvir, mas eu gastava também por volta de 10% a 15% praticando a audição, tá? Ler, escrever, falar e ouvir. Ler, escrever, falar. Falar, é claro. Eu falava sozinho, comigo mesmo. Eu também tinha aulas de conversação, tá? Hoje em dia, é muito fácil você ter aulas de conversação de forma gratuita. Eu vou escrever aqui, tem um site chamado, se não me engano, é Talk and Talk. E tem vários outros, tá? talkandtalk.com. Então, é bom tomar cuidado. Tem alguns sites que o ambiente não é muito saudável, tá? Mas esse site, Talk and Talk, quem me indicou foram os alunos do curso, né, de inglês From Zero to Hero. Eles falaram que é um ambiente muito legal, as pessoas são bastante profissionais, sempre tem um moderador na turma, aquele que conduz a conversação,
tá? Você pode conversar com você mesmo, tá? Então, a conversação é muito fácil de praticar. Então, a variedade é isso, você alternar. Se você está lendo um livro, achou chato, vai fazer outra coisa, vai assistir uma série na televisão, tá? Mas interessante, assim, você assiste a série com a preocupação de aprender. Dependendo do nível do seu vocabulário, você pode assistir a série no Netflix, você pode fazer isso, por exemplo. Você pode assistir com as legendas em inglês, tá? Então você vai estar ouvindo e ao mesmo tempo você está lendo, e isso ajuda você a identificar as palavras. Ok. Fale desde o primeiro dia. Muita gente acha isso um absurdo, porque fala assim, e inclusive existe alguma, como se diz, existem algumas pessoas que falam, não, primeiro você tem que ouvir bastante, ler bastante, tal, depois você começa a falar. Mas o que eu acho interessante, e vários poliglotas dizem isso, é que você, desde o começo, você fale. Eu também, quando eu estava estudando alemão, esse eu me lembro muito bem, que eu estudei 2 anos e meio, tá? E eu me lembro que nos primeiros dias que eu estava tendo aula de alemão, chegou um alemão mesmo na sala de aula, e eu conversei, as palavras que eu sabia eu colocava, as que eu não sabia eu enfiava uma palavra em português, e a professora, muito bem-humorada, ia lá e ajudava, mas eu falava, né? E é importante você perder a vergonha de falar, porque muita gente tem medo de errar, e tem medo de falar errado, e por essa razão se trava, tá? Eu conheci um inglês aqui no Brasil, ele veio para cá, acabou se casando aqui, eu acho que está morando aqui no Brasil até hoje, já faz mais de 30 anos isso. Ele chegou para mim e falou, eu só vou falar quando eu souber falar direito, né? Eu não sei como é que a história acabou, mas ele ficava quieto, a gente saía, né? Ele e a mulher, a moça que ele queria se casar, apaixonado por ela, ele ficava quieto o tempo inteiro. Aí ele falava para mim e eu ia traduzindo para ele. Chegou um dia e eu falei, assim não dá, né? É o tradutor da tiracolo, né? Chega um momento que a gente cansa de ficar fazendo esse papel, tá? Então você pode procurar parceiros de conversação, pode ser pessoas que não conhecem inglês, ou que têm o mesmo nível de inglês que você tem. O importante é falar. Não se preocupe se fala errado. Você vai ter que falar errado para um dia falar certo. O importante é o seguinte, eu não estou falando para vocês falarem errado para sempre, porque vocês têm que ter um esforço consciente para melhorarem, para gradualmente irem aprendendo a falar o inglês da forma correta, tá certo? Então, fala errado sim, mas estude todos os dias e faça um esforço para gradualmente ir melhorando o seu inglês. Repetindo, esse deck que eu ponho, né, no livro, Programe a Sua Mente para Aprender Inglês, tá? Esse deck tem lá, são cerca de 925 palavras e cerca de 2.000 palavras únicas, tá? E as frases. Então, esse deck já dá para você aprender a falar muitas coisas de forma correta. Né? Bom, isso aqui eu já falei. Acho que eu voltei. Fala desde o primeiro dia. Fale errado. Acabei de falar sobre isso. Só fala certo quem começa falando errado. Isso aqui é uma coisa que para mim foi fantástica. Leia histórias em quadrinhos. Por que histórias em quadrinhos? Porque histórias em quadrinhos basicamente são o quê? Diálogos. Então, se o seu objetivo é desenvolver a sua fluência no inglês falado, compre umas histórias em quadrinhos, tá? Então, já teve algumas recomendações aqui, até num dessas lives, uma recomendação do Gilbert, que é uma tirinha, se faz uma paródia, assim, do mundo corporativo. Eu adoro aqui o Snoopy. Hoje mesmo eu estava mexendo nas minhas vistas, eu tenho mais de 50 revistinhas do Snoopy, tá? Porque é um inglês correto, não tem gíria, eu praticamente não me recordo de ter nenhuma gíria lá. Aí você fala, poxa, mas o pessoal, né, dos Estados Unidos, por exemplo, ele vai usar gíria. Sim, vai. Tá? Mas a gíria, ela varia, né, de local para local. Então, você pode estar aprendendo uma gíria que é só falada em algum ponto dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então, eu acho que na fase de aprendizado, em que você ainda não tem um domínio completo das estruturas gramaticais, etc., e o vocabulário ainda está sendo desenvolvido, procure uma tirinha, né, um cartoon que emprega o inglês correto. Além do, por exemplo, Snoopy ser Peanuts, Charlie Brown, etc., é muito divertido. Então, eu me recordo que eu até sonhava com as historinhas, tá? Eu ia para a cama e, de vez em quando, eu lembrava de todos. Quando a gente se envolve muito em determinado assunto,
Como, por exemplo, quando eu contei para vocês que eu estava lendo as histórias completas, a coletânea das histórias de Sherlock Holmes, e quando eu estava lendo as coisas do Snoopy, eu, naturalmente, né, eu sonhava com aquilo, tá? As frases vinham na minha cabeça quando eu estava fazendo outras atividades. Por quê? Porque todos os dias eu lia histórias em quadrinhos. E eu lia, não apenas uma vez, eu lia várias vezes a mesma historinha, tá? Porque eu estou falando para vocês que eu tenho 50 ou mais livrinhos do Snoopy, mas foi ao longo do tempo. Teve uma época que eu tinha 5. Então, antes de dormir, eu lia os 5 livrinhos todos os dias, tá? E foi fantástico, porque, né, porque quando você conhece uma frase, você pode usar essa mesma frase em outro contexto, trocando algumas palavras, tá certo? Deixa eu ter uma pergunta aqui. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui na tela. Eu estou meio enrolado aqui com o mouse aqui, deixa eu ver. Aqui chegou, ok. Ele falou que o foco é apenas leitura, não importa tanto falar, escrever ou ouvir inglês. Fico bem incomodado quando não entendo algum texto sobre qualquer assunto na internet, tá? Então, é aquilo que eu estava falando, tá? Realmente incomoda a gente, é uma coisa desmotivante você pegar um texto que você quer entender tudo e você não conseguir, né, ter essa fluência, tá? Aí tem aquele negócio do efeito Google. Hoje em dia, o tradutor do Google está, eu diria que, né, em termos de perfeição, ele está chegando bem perto dos 90%, talvez até mais, tá? Então, qual que é o problema com esse enfoque? É que você não vai conseguir aprender, tá? Você vai ficar sempre dependente do Google para te ajudar. Então, nesse processo de leitura, você realmente tem que fazer uma escolha. Então, vamos supor que eu estou entendendo que você tem algum texto que é um assunto que te interessa muito, você quer entender ele na essência, entender tudo, tá? Então, você pode usar uma estratégia. Você leia primeiro o texto do começo ao fim, mesmo que não entenda tudo, depois você usa o Google Tradutor para ele poder te mostrar, né, para clarear aquelas dúvidas que você eventualmente tenha na leitura daquilo, tá? Realmente é chato. Mas se você tem uma estratégia de querer aprender, o mais recomendável é que você faça o que eu estou falando, porque você vai aprender sempre as palavras através da sua própria iniciativa. E a palavra não vai ficar na memoriazinha de curto prazo, que ela dura 7 segundos lá e some, tá? Você vai pegar aquela palavra, você não vai mais esquecer, tá? Ela vai ficar gravada na sua memória de longo prazo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já baixou o deck do Anki, que eu falo sobre essas palavras, essas expressões idiomáticas, tá? Eu acho que pode te ajudar bastante. Pode escrever aqui no chat a resposta, tá? Então tá, vamos continuar. Eu já falei aqui, peraí, eu parei errado aqui, só um minuto. Histórias, quadrinhos. Assista séries de TV. Então, no caso, já falei várias estratégias. A história em quadrinho é uma estratégia, série de TV é outra estratégia. Mas, porém, você deve ter cuidado. Se você pegar uma série feito Lost, né, não sei se alguém já assistiu Lost, tá? O Lost, os episódios duram por volta de 40 a 45 minutos e é muita ação, muita briga, é tiro para lá, tiro para cá, quer dizer, você tem poucos diálogos. Ao passo que você tem séries como essa daqui, Friends, é uma série já antiga, mas famosa até hoje, talvez vocês conheçam, tá? Tem uma outra série ainda mais antiga, Seinfeld. Qual que é a característica disso aí? Elas são divertidas, a duração é pequena, ou seja, você todo dia, todos os dias você pode assistir, né, uma série ou até 2 episódios, mas o interessante é que você leia, assista os episódios mais de uma vez, porque a cada vez que você assistir, você vai ter uma compreensão diferente. Então, repetindo, prefira séries curtas, preferencialmente comédias, e com duração média de 20 minutos e com muito diálogo. Geralmente essas séries de comédias, elas são diálogos do começo ao fim, tá certo? Carlos, o Carlos aqui está perguntando sobre o Talk and Talk. Opa, só um minuto. Aqui, deixa eu colocar aqui na tela. A questão do Anki, tá? Se você baixar esse livro, deixa eu colocar o link aqui para você baixar. Aqui, deixa eu ver aqui, tá aqui. Aqui, tá aqui.
Ó, esse que é o link, tá? Para você baixar o e-book, tá? Dentro do e-book, você vai encontrar as instruções de uso do Anki, que é um software de repetição espaçada, que também vai ter uma live só sobre o Anki, para eu explicar bem detalhadamente, tá? Tudo isso aí. E você vai, lá dentro você vai achar as instruções, como usar, tá? Onde baixar o deck, tá? Vai estar tudo lá dentro do e-book, tá? Então, Matias, essa questão de música, Matias, tem muito recurso interessante para música, tá? Você tem sites que tem as letras integralmente ali, tá? E eu até tenho também, eu já escrevi na minha relação de artigos, se você for olhar lá na relação, você vai ver em alguns dos textos que eu escrevi, eu falo sobre essa questão de música, tá? Você tem o Spotify, que ele tem um recurso novo, que você pode exibir a letra da música, em inglês a gente fala lyrics, né? Ao mesmo tempo que a música está sendo tocada. Tem um site, eu vou escrever aqui, youglish.com. Esse site não é de música, tá? Mas ele é um site em que você, por exemplo, você pode buscar por frases dentro de séries de TV. Então, aquela frase famosa do Exterminador do Futuro, né, do Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Eu coloquei essa frase lá, I'll be back, veria 1924 lugares onde essa frase é falada, e você tem a chance ou ele pega justamente o trechinho do episódio onde a frase é falada, tá? Surpreendentemente, o primeiro resultado não foi do filme Exterminador do Futuro, foi um outro lá. A segunda o segundo vídeo era uma entrevista do Arnold Schwarzenegger falando que essa frase foi marcante na carreira dele, que ela até deu um destaque para ele, né? Porque todo mundo, quando pensa em Exterminador do Futuro, pensa no Schwarzenegger, tá? Então, Matias, na parte da música, tá? Realmente existe muita coisa, e até você me deu uma boa ideia. Eu vou sistematizar esses vários links aí que eu já recebi e vou publicar um artigo sobre esse assunto, tá? Só para lembrar, no portal Aprendendo Inglês, como eu já disse, tem a lista. Eu suponho que a grande maioria de vocês estão aqui hoje assistindo, vocês devem assinar essa lista, que ela já tem quase 20 anos, mais de 21 anos, né? Comecei em 1999 essa lista, e todo dia eu mando 2 mensagens, tá certo? E na segunda-feira eu mando aquele roteirinho com artigos, etc, tá bom? Então já é uma coisa... Inclusive, como eu falei, né? Ou não falei, a questão do paradoxo da escolha, tá? Então, Matias, eu estou falando que tem muitos recursos para você aprender música, mas a gente tem que reduzir as nossas escolhas, porque quando você tem muitas escolhas, o resultado é a paralisia. A gente sempre fica pensando, né? Ah, não, eu vou achar isso aqui, vai ser melhor. E tem também aquela história da mulher que nunca casa, porque ela está sempre procurando a melhor alternativa no mundo de opções, e homem ou mulher, né? Então, que fica esperando pelo companheiro ou companheira ideal, tá certo? Ah, Matias, isso aqui é muito interessante, tá? Que você disse. As letras mais antigas, né? Elas são mais fáceis de serem entendidas, porque o ritmo daqueles tempos, dos anos 80, dos anos 70, por exemplo, é um ritmo diferente. Hoje a vida é muito acelerada. Isso se reflete em todos os aspectos das nossas vidas, né? Na forma como a gente fala. Se você pegar um filme dos anos 70, né, você vai achar que o filme passa em câmera lenta, tá? Então é lógico, hoje você não vai ter muito prazer em assistir um filme daquele tempo. Mas quando se trata de música e para o aprendizado, tá? É fundamental que a coisa seja mais melódica, mais gostosa, e uma música que ela grude na sua cabeça, de forma que você está andando na rua, você está lembrando da música. Você está lembrando, e a música tem uma coisa interessante, o ritmo faz com que você vá se lembrando, fica mais fácil memorizar as frases, tá certo? Então, Matias, é exatamente isso, tá? As músicas antigas, o ritmo é mais lento, as letras são mais simples, fáceis, praticamente, né, dependendo do que você escolher, não vai ter gírias, tá? Então, eu também
Eu coloquei links lá para um site que eu gosto muito, que tem uma seleção de cantores que eu nem conhecia, que não chegaram no Brasil, que são maravilhosos, tá bom? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui do Miraí. Então, essas palavras mais comuns da língua inglesa, devo apenas colocar palavras sem os exemplos no âmbito? Não, nunca. Nunca coloque palavras isoladas, tá? Você tem que colocar sempre as palavras dentro de uma frase. Se você for no Google, você tem sites especializados em te dar exemplos. Então, você pode colocar no campo de busca do Google, você pode colocar lá, por exemplo, Get Up, Examples. Então, ele vai te dar uma página, vai te dar várias páginas em que você tem essa expressão idiomática dentro de um contexto. Expressão idiomática está... Como eu já falei, você pode começar pelo o deck que eu coloco no livro Programa é Sua Mente para Aprender Inglês, tá? Então, você pode começar por ali. Então, dependendo do seu conhecimento do inglês, aí você faz uma escolha. Por exemplo, se você já tem um conhecimento bom, tá? Talvez não valha a pena você começar por esse deck. Se bem que esse deck das palavras mais comuns, você tem muitos exemplos, muitas frases. Então, no meu livro, por exemplo, eu tinha um total de 2.000 palavras diferentes dentro do deck das 750 palavras. E os especialistas hoje concordam que para você ter uma fluência boa em inglês, você tem que ter um vocabulário mínimo de 2.000 palavras. Quer dizer, o deck chega muito perto. Se não me engano, são 1.919 frases, palavras únicas. Tá? Isso é claro, distribuídas dentro de milhares de frases. Tá bom? Ok, dando continuidade aqui. Monitore seu progresso. Isso é fundamental. Lembra que eu falei lá atrás que chega momentos em que a gente tem a sensação que a gente não está progredindo, tá? Então, se você não monitora o seu progresso, você vai pensar que está parado, mas na verdade não está parado, tá? Nos textos do portal Aprendendo Inglês, depois de cada texto, eu tenho uma tabelinha listando todas as palavras e o número de vezes que elas ocorrem. Agora, é muito importante, essa tabelinha não é para você memorizar. Tá? Até eu estou atualizando o site, eu estou colocando lá um link assim, antes da tabela eu coloco, para que serve essa tabela? Essa tabela é para você monitorar o seu progresso. Então, você pega, imprime o texto e a tabelinha, e aí, depois que você leu, você vai marcar na tabela as palavras que você não conhece. Põe a data, tá? E depois você volta naquele mesmo papelzinho seu, você volta depois de 15 dias. Se você estudou, como eu falei, com consistência todos os dias, você vai ver que muitas das palavras que você marcou como não conhecendo, na hora que você retornar, você vai ver que muitas delas você já conhece. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque você vê que você está progredindo, que o seu aprendizado está indo para frente. Isso é muito, muito importante. Essa é uma forma de você monitorar o seu progresso, mas tem várias outras, tá certo? E aí cabe a nós fazer esse tipo de acompanhamento. Lembra do método da lista de ouro, tá? Isso eu falei na live passada. O método da lista de ouro é um método que você usa papel, não usa computador, não usa nada. Você anota 20 frases, tá? E todos os dias você faz isso. Quando chegar no 14º dia, você volta lá para as 20 frases que você escreveu no primeiro dia. Olha que coisa fantástica. Você vai se lembrar de 30% das frases que você escreveu naquele dia. E o método da lista de ouro, ele não exige que você memorize as frases, tá certo? Você basicamente tá, como você disse aí, né? Você procura a frase, escreve no caderninho só isso. Não precisa ficar memorizando, que para essa memorização a gente fica repetindo, né? Então, gente, esse daqui eu acho que eu até vou mudar de lugar. Eu coloquei no 16, mas teria que ser lá para frente, tá? Monitore seu progresso é fundamental, porque é aquilo que dá uma noção que a gente realmente está aprendendo, ok? Tem mais aqui uma frase do Matias. Exatamente. A sensação de conhecer uma música nova e já compreender boa parte que está sendo cantada é muito bom, tá? Isso é fundamental mesmo. Ok. Pratique a pronúncia, tá? Isso é fundamental. A pronúncia é uma coisa, assim, eu tenho um problema
por exemplo, numa aula de inglês, por exemplo, você tem lá uma turma que tem 10, 15 alunos juntos, né? E aí, por exemplo, se eu, como professor, uma pessoa pronuncia alguma coisa errada e ficar insistindo para ter a pronúncia certa, essa pessoa vai ficar envergonhada, tá? Possivelmente vai até desistir. Eu tenho vergonha de dizer, mais uma vez, eu não tinha o conhecimento, é claro, que eu tinha hoje, então eu insisti muito com a pessoa para que ela tivesse a pronúncia correta, então ela só foi numa aula e nunca mais voltou. Possivelmente ficou até traumatizada, tá? Então, mas em inglês hoje está muito fácil. Você vai tem vários locais que você pode ver como as palavras são pronunciadas, tá? Você tem vídeos no YouTube que explicam a pronúncia, tá? Por exemplo, uma das coisas que nós brasileiros erramos muito é a terminação terminada em ED. Então, o ED, E de elefante, D de dado, ele pode soar como T de tatu, pode soar como D de dado mesmo, e também tem várias nuances da forma como é pronunciada, tá? Então, uma das coisas que eu insisto muito com os meus alunos é justamente mostrar para eles que existem essas variações. E uma vez que você preste atenção nisso, você vai melhorando a sua pronúncia. Então, os músculos envolvidos em falar português, né, são ligeiramente, quer dizer, não é que são diferentes, são os mesmos, mas a forma como esses músculos são usados varia um pouquinho de idioma para idioma. Então, você lê em voz alta, tá? Então, você pode ir lá no portal Aprendendo Inglês, ou então você pode pegar a newsletter que eu publico toda semana. Então, nessa newsletter, você tem os textos lá, que vão com áudio, eu coloco o áudio em 2 velocidades para você... se você está começando, tá, você pode ouvir o texto de uma forma mais lenta, eu coloco isso lá. Hoje, com software, dá para você reduzir a velocidade, mas não se esqueça de praticar a pronúncia. Ouve, tenta imitar, tá certo? Se pega uma série de TV, um trechinho pequenininho, no YouTube também você vai achar muitos, você tem lá, Aprenda Inglês com Friends, Learn English with Friends, tal. Então, você tem bastante recurso, né? Então, observe como as pessoas falam e utilize ferramentas como o Google Translator e muitas outras. Você pega uma palavra, por exemplo, um exemplo fácil que eu falei do ED, né? Pega a palavra wanted, bota lá, escreve no Google Translator e ouve. Aí, eu não estou me lembrando agora de outras terminações, mas realmente as palavras em ED são mais complicadas para nós brasileiros, tá? Mas é importante você praticar. Nunca peça desculpas. Isso aqui, gente, é o seguinte, a pessoa quando está começando e vai conversar com alguém, né, ou um nativo, alguma outra pessoa, ela fala assim, você me desculpe, eu sou iniciante, então, quer dizer, a pessoa já começa, né, pedindo um monte de desculpas. Isso é ruim, porque você já está se colocando numa posição de inferioridade, tá certo? Isso não é bom, tá? Então, fale errado e fale com confiança, tá? Então, não peça desculpas, nunca, 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 tá? Porque não é produtivo e a pessoa para quem você está pedindo desculpas, ela vai até se sentir incomodada quando você faz isso, ok? Bom, a outra dúvida aqui... deixa eu colocar aqui na tela. Tem problema saber o significado de uma palavra pelo dicionário se ele for em inglês? Essa é uma coisa muito legal, tá? Tão logo você tem um vocabulário que te permita, por exemplo, ao invés de usar um dicionário inglês-português, usar um dicionário inglês-inglês, faça isso, tá? Uma outra coisa que eu quero deixar claro, eu estou colocando aqui as 20 dicas para aprender inglês, mas isso daqui não é a tábua dos 10 mandamentos, tá? Então, o que eu estou falando é um reflexo de uma experiência minha e de um reflexo de muitas pessoas, e eu acho que essas recomendações podem ser úteis para vocês, tá? Porém, cada um de nós é diferente. Lembra que eu falei lá, fuja das receitas únicas? Isso aqui, eu fiz um resumo de um monte de outras coisas, tá? E eu estou colocando aqui para vocês. Mas o ideal, que eu também falei aqui, é que você deve achar... Eu acho que o dicionário, quando você está aprendendo, deve ser usado o mínimo possível, ou então não deve ser usado, isso é uma experiência minha, tá certo? Mas, se você se sente confortável olhando o dicionário, vá em frente. Ou uma técnica que é interessante, se você quer
olhar no dicionário uma palavra e memorizar, você pode usar técnicas de memorização que vão te ajudar nisso. Então, como que seria uma técnica? Por exemplo, a palavra batata, potato. Então, você vai lá no dicionário, ó, potato, batata, né? Aí você começa a imaginar, por exemplo, você abre a porta, aí cai uma chuva de potatoes na sua cabeça. Então, quanto mais extravagante a memória, mais fixada ela fica na sua cabeça. Porém, você vai ter que gastar um tempinho fazendo isso, tá? Então, eu estou tomando por base que vocês querem ampliar o vocabulário, tá certo? Então, para ampliar o vocabulário, você tem que reter aquela informação na sua cabeça, tá certo? Aqui tem o Ali, falou da shadowing technique. Essa técnica eu não conheço, assim, pelo menos por esse nome, tá? Se você puder depois colocar aqui no comentário, eu estou curioso em saber qual que seria essa técnica, tá? Obrigado. Estamos acabando. Eu acho que eu nunca peço desculpas. E não faça comparações. Gente, essa daqui também está no 19, mas eu acho que eu devia ir lá para frente. Quando a gente está aprendendo, a gente sempre fica pensando, puxa, aquela pessoa fala inglês tão bem, eu nunca vou chegar naquele nível, tal. Mas o que você não, isso é natural, a gente não faz isso, tá? A gente faz comparações imediatas. Isso tem a ver com a nossa biologia, que, pensando bem, nós somos as mesmas pessoas de 150 mil anos atrás, quando apareceu o Homo sapiens, tá? O que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que ter reações rápidas. Então, interpretar o ambiente em volta de nós rapidamente. Então, se você vê uma pessoa falando inglês super bem, você não para pensar, lembra das reações rápidas? Você não para pensar que essa pessoa já pode ter estudado vários anos inglês, tá? Você não para pensar, né, em várias situações que possam fazer com que ela fale mais rápido do que você. Que nem eu, quando eu cheguei no banco para trabalhar, né? Quando eu cheguei no banco para trabalhar e eu vi aquele povo todo lá, super fluente e tal, eu não parei para pensar que eu tinha acabado de chegar naquilo. Eu tinha feito uns 3 meses de curso, tá? 3 meses de curso e eu estava começando a trabalhar. A gente tinha 8 anos de trabalho, mas eu me comparava com eles e me sentia infeliz. Então, não faça comparações. A comparação que você tem que fazer é com você mesmo. Então, lembra do caso lá do texto, que está no portal Aprendendo Inglês, que tem a tabelinha das palavras? Você vai se comparar com você. Você vai lá e marca as palavras que você não conhece. Espera 15 dias, estude todos os dias e volte e veja se você melhorou. Certamente você sempre vai melhorar, tá? Então a ideia, aqui o Ali está explicando o que é a speech shadowing. É uma técnica avançada de aprendizado de idiomas. A ideia, exatamente, você ouve alguém falando e você repete o que eles dizem em tempo real. Então você tenta falar ao mesmo tempo que a pessoa fala. Essa é uma técnica interessante. Eu até vou escrever sobre isso ali. Muito obrigado. Tá? Eu já conhecia essa técnica, mas eu não liguei o nome. Tá? Muito obrigado pela dica. Isso aqui eu vou guardar para explicar melhor. Tá? Então, vamos lá. A última. Não, desculpa. Não faça comparações. E todos podem aprender. Que tem muita gente que fala que aprender idiomas é uma habilidade inata, que você tem que ter inteligência certa para aquilo. Você não fala português? Você não aprendeu a sua língua nativa, né, naturalmente? Então, se você aprendeu uma, você pode aprender outra, tá? Se você seguir essas 20 regrinhas que eu falei aqui hoje, né, que são as mais importantes, tá? Talvez eu não tenha tido a oportunidade de explorar em muito detalhe isso aí, tudo que eu falei, mas certamente você vai conseguir aprender. Todos podem aprender, sem dúvida alguma, tá bom? Bom, como eu falei, né, tá aberto para perguntas, tá? Então, deixa eu colocar aqui, tirar a apresentação. Ok, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui mais uma pergunta aqui, do Reescrever Rumiraí. Eu devo estudar o deck de phrasal verbs e as 750 palavras mais comuns da língua inglesa juntas? Eu recomendaria que você estudasse primeiro as palavras para você construir o seu vocabulário e depois você passar para os phrasal verbs, tá certo? Mas
eu não vejo, dependendo, né? Por exemplo, você pode estudar não as 750 palavras, você pode, por exemplo, botar com meta estudar as 300 palavras mais comuns, e depois você chegou em 300, você já começa nos phrasal verbs e continua estudando, né, aquilo ali. Outra coisa, essa relação das palavras mais comuns da língua inglesa tem no meu site. Se você fizer uma busca no Google, as palavras mais comuns da língua inglesa, você vai achar vários sites, inclusive tem uma planilha, tá? Eu não estou me lembrando muito bem, mas se vocês quiserem me escrever, tá, depois, eu tenho o maior prazer em responder para vocês. Ó, tá aqui o meu e-mail, tá? Tem muita coisa aqui que eu falei, que são links e tal, que eu não estou com link aqui, eu não tenho, estou falando com vocês, não tem como eu pesquisar, mas eu posso enviar para vocês os links de algumas coisas que eu falei aqui, tá? Inclusive dessa planilha, tá? Que tem uma relação das palavras mais comuns. E olha que interessante, tá? Se você tem esse interesse, né, de montar um deck próprio, isso vai ser uma coisa muito enriquecedora para você, né? Você montar, aí você pode ir naquele site, deixa eu colocar aqui um endereço, que é um site para vocês, para vocês gerarem o áudio, né, das palestras, bom, eu não vou conseguir agora. Escrevam para mim, tá? Eu mando depois. Tá? Então, tudo bem, Miraí? Tá? É assim que a coisa funciona, tá? Então, eu estou vendo que você está bastante motivado, tá? E isso é fundamental para você aprender. Não se esqueça de colocar as metas. É o segundo item que eu coloquei na minha relação aqui, tá? Se você não assina a lista Aprendendo Inglês, pode assinar, é aprendendoinglês.com.br/lista, deixa eu ver se eu tenho, aqui, ó, tá aqui o link. Então, é gratuito, você não precisa pagar nada, tá? Então, todos os dias vão 2 mensagens, e na segunda-feira eu mando uma relação das novidades, dos artigos, vídeos, etc., que eu publico no portal Aprendendo Inglês. Isso aí pode servir como um guia para você. É claro que eu seleciono os assuntos que eu acho mais interessantes para mim, né? Pode ser que você não goste. Por exemplo, agora, eu tenho tentado publicar assuntos que tenham a ver com aprendizado, tá? Então, tem um clube Aprendendo Inglês também. Esse clube, ele não é praticamente pago, ele funciona por meio de doações. Mas o que acontece? O clube Aprendendo Inglês, ele recebe com um mês de antecedência os artigos que eu publico no site, ou seja, todo o conteúdo que está no clube, ele vai ser publicado no portal. Porém, eles recebem com um mês de antecedência, tá? Então, eles têm essa prática. Porque, na verdade, não é uma newsletter, uma assinatura de alguma coisa. É mais assim, a pessoa que gosta do trabalho que eu faço e resolve fazer uma contribuição. Quer dizer, a contribuição é mínima de R$9, ou ela pode contribuir com mais. Tem pessoas que colaboram com mais, porque acham que o valor que eu entrego ele é um valor interessante, tá? Então, isso aí depende da pessoa. Então, mas a única diferença é essa, porque de saber com antecipação o que eu vou... E tem um pouquinho a mais, tem algumas coisas que eu coloco na newsletter do Clube Aprendendo Inglês que eu não coloco na newsletter que vai na lista, tá? Mas é um recurso interessante. E, novamente, se você... Gente, a questão que eu falei é consistência. Se você praticar todos os dias, mesmo que seja só lendo as 2 mensagens que eu dei, em um ano você já vai ter um avanço na sua fluência na língua inglesa, tá bom? Então, aqui o Carlinhos, né? Vamos ver. Bom, realmente eu sou da área de TI, né? Ele está perguntando a experiência de falar com os indianos, né? Realmente, eu já tive. Eu me aposentei recentemente da Unicamp, tá? Em 2018, e em 2006, 2007, eu participei de um projeto da Universidade Maastricht, na Holanda, tá? E lá era um projeto de levantamento do uso de software livre, Linux, etc., pelo mundo inteiro. Então, tinha gente da Bulgária, gente da China, gente da Índia. Então, os chineses também eu tive dificuldade de entender, tá? Os indianos... tinham 3 indianos no projeto. Um deles falava o inglês como um lord inglês, um inglês perfeito, perfeitamente compreensível. Os outros 2, que era uma moça e um rapaz, eu realmente não consegui entender. Até que esse rapaz, que falava bem, ele servia como uma espécie de tradutor para a gente, tá? Então,
não tinha condição de entender, tá? É complicado. É o que eu falo sempre. O inglês hoje é uma língua mundial, tá? Ele é falado de diversas formas, tá? Eu falei isso na primeira live, tá? Muita gente fica frustrada porque estuda, aí vai e encontra com um nativo dos Estados Unidos e o cara fala, você não entende nada. Mas, pô, se encontra com alguém do Texas, você não vai entender. Então, nos Estados do Sul, tem um sotaque bem diferenciado, tá? Em alguns lugares dá para entender, em outros não dá para entender, tá? A não ser que a pessoa... Se você for para Liverpool, na Inglaterra, a terra dos Beatles lá, eles falam um dialeto que eles chamam de inglês, mas realmente não é. Até eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa de lá, ele falava inglês lindo, maravilhoso. Aí uma hora ele falou, bem, eu vou conversar com você agora da forma que a gente fala lá em Liverpool. Gente, não dá para entender, tá certo? Então, não fique frustrado se depois de muito estudar, você encontrar alguém que vai falar o inglês nativo de algum dos Estados Unidos, da Inglaterra, o que for, ele falar para você alguma coisa, você não entender. É natural e vai acontecer, ok? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. O Carlinhos gostaria de aprender para poder conversar e quando precisar de ajuda não ter que usar intérprete. Exatamente. Isso aí, Carlinhos, é a sua meta, tá? Então, para chegar nessa meta, você tem que definir um plano de trabalho, o tipo de material que você vai estudar. Então, eu falei, por exemplo, séries de TV, né? Você achar um site de conversação, né? Como Talk and Talk. Deixa eu ver para falar nisso, link, tá bom? Então, você tem que fazer um plano, tá? Então, no curso de inglês que a gente oferece, tá? Que eu ofereço, essa parte do planejamento, a gente gasta bastante tempo, né? Porque se você não tem planejamento, se você não sabe o que você vai fazer a cada dia, você não vai ter sucesso. Porque hoje, é aquilo que eu falei do paradoxo da escolha. Você tem uma abundância de material para aprendizado enorme. Se você, por exemplo, for colocar livros de English Grammar, File Type PDF, acha para mim todos os livros que tenham sobre gramática. Você vai achar aí uma quantidade gigantesca de gramáticas, de livros, etc. Mas por onde você começa? Como é que você vai saber qual que é o melhor local para começar, entendeu? Então, embora seja muito fácil você aprender inglês sozinho, tá? Como eu falei, lê a lista, lê as duas mensagens que eu mando, né, uma expressão idiomática e um texto em inglês, você consegue aprender. Mais a newsletter que vai na segunda-feira, você consegue aprender. Mas é muito importante você ter um tipo de planejamento e talvez alguém para te ajudar nesse planejamento, ok? Então, gente, só pegando aqui mais uma carona no que o Carlinhos disse, a questão da frustração, tá? Nós ficamos frustrados com muita frequência e sem necessidade. Nós ficamos frustrados por coisas que são absolutamente normais no aprendizado do inglês, tá? E a gente fica frustrado e às vezes desiste, né? Sem razão alguma, tá bom? Então, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer vocês. É lógico que, como eu sempre digo, né, a live só tem horário para começar, mas não tem horário para terminar. Então, se alguém ainda quiser colocar alguma pergunta aqui, estou às ordens, tá? Esse vídeo eu vou fazer uma pequena ediçãozinha, né, cortar aquele trecho lá no começo, que o microfone está desligado, tal, e vou publicar também na parte lá no aprendendoinglês.com.br/lives, tá bom? Então, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, tá bom. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Semana que vem, talvez eu mude o tema da palestra da semana que vem, eu vou falar sobre a leitura, desenvolvimento da leitura, tá? Eu ia falar sobre os segredos poliglotas, mas eu acho que, julgando aqui pelas conversas que nós tivemos, eu acho que é mais interessante eu falar bem detalhadamente sobre a leitura. Eu acho que vai ser mais útil para várias pessoas, tá bom? Então, gente, isso aqui, na verdade, como eu disse, tá, é uma live que eu vou fazer todas as terças-feiras, sempre que possível, tá? Lá no portal vai ter a programação para vocês consultarem. E eu considero que isso aqui, de uma certa forma, é um trabalho de mentoria, tá? Para que vocês possam entender, possam achar um caminho para aprender inglês. Porque hoje em dia, né, se você não fala inglês, você está se limitando terrivelmente na sua profissão, nas oportunidades que você tem. Tem o meu cunhado, né, por exemplo, ele teve várias oportunidades de trabalhar no exterior. Sempre que aparecia uma oportunidade e ele era rejeitado porque não falava inglês, ele ia na banca de jornal, comprava lá um curso de inglês da banca,
chegava em casa, colocava em cima da mesa e nunca mais abria. E as oportunidades apareceram várias vezes, ele perdeu praticamente todas essas oportunidades, tá? Então, gente, eu não quero que isso aconteça com vocês. É um fato da vida que em algum momento, né, a gente, por razões econômicas, de dificuldades da empresa que a gente trabalha, etc., a gente vai ser demitido, talvez mais até do que uma vez na vida, tá? Então, o investimento em conhecimento é um investimento que você não perde. Se você compra um carro, você tirou da concessionária, você já perde 10% do valor. Se o carro custou 50 mil, só de sair da concessionária já perdeu 5 mil. Agora, o investimento em conhecimento é uma coisa que só cresce e rende muito, porque você vai ter, naturalmente, o seu salário vai ser melhor, a sua oportunidade de promoção vai ser melhor, a sua demissão, por exemplo, quer dizer, você vai ser uma pessoa fundamental, né, para a empresa, porque você tem esse domínio, tá? Eu posso contar várias histórias que aconteceram ao longo da minha vida por uma coisa assim, eu não estudei inglês pensando nada disso, oportunidade de carreira, nada. Eu aprendi inglês porque eu queria ter acesso à literatura. Mas durante a minha vida inteira, as portas que se abriram para mim por falar inglês, né, eu tive a oportunidade de viajar para vários países, né, porque, quem que fala inglês? É ele, então manda ele, tá certo? Bom, gente, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente noite para vocês. Descansem bem e pensem naquilo que eu falei para vocês, ok? Muito obrigado e até a terça que vem. Conto com vocês.